Estamos aqui com o nosso programa O Caminho do Paraíso, com o nosso tema A Voz Interior, e agradecendo assim a todos os senhores, né, pela participação, pela presença. Então a voz interior é a atuação do espírito, é uma condição superior. E a gente precisa de lembrar assim, que o espírito está sempre manifestando de uma maneira que possibilita aquele que recebe a manifestação do seu espírito ser de acordo para ele. Toda a época da nossa vida, a gente tem que lembrar assim que o espírito manifestou. Uma mulher, quando está gestando, é muito comum assim, dela falar assim, eu não posso ficar em determinada posição que a criança não quer. Quer dizer que o espírito já está manifestando naquele corpinho de um posicionamento. É bem importante assim. Depois a gente vai observando assim que tem muitas outras mães que fazem relatos falando assim que agora a criança está falando e ela fala dos sonhos que ela teve e a criança, dos sonhos que a criança está tendo, né? E aquela que está fazendo esse relato fala também que no período que estava gestando tinha sonhos assim. Quer dizer assim, que o espírito daquela criança manifestou e influiu naquela mãe no período de gestação. E vai influindo, porque a criança já maior, a mãe põe o alimento na boca dela e ela não engole. Então a mãe tem que ir fazendo adaptação para a criança aceitar o alimento de acordo com aquele corpinho. Quer dizer que o que está fazendo o espírito manifestar está fazendo com que aquele corpo não aceite aquele alimento, porque aquele tipo de alimento para aquele corpo não é adequado. Era assim que nós tínhamos que perceber como é que a voz interior vai atuando na nossa vida. Depois nós vemos assim que tem crianças que é subjugada na escola pelos maiores. O maior põe o pé na mochila, um ou outro resolve o problema, de uma maneira ou de outra. Alguns resolvem a maneira assim. Aquele que está sempre pegando o lanche, ele faz um trabalho de ver o que é laxante. Então no lanche dele, ele coloca laxante. Então aquele que sempre pegou o lanche, come aquele lanche, e tem dor de barriga, e esse nunca mais é incomodado. Aquele outro, que está sempre sendo incomodado, ele fala, olha, isso aqui não é meu, porque foi meu pai que me deu. Se meu pai que me deu, então é dele. Então, do jeito que você está procedendo, eu vou ter que falar para o meu pai. Quer dizer que ele desenvolveu dentro dele uma maneira de ouvir a sua voz interior, que aquele outro tem um procedimento que é mudado. Então a voz interior está sempre manifestando. E muitos outros desenvolvem um tipo de comer determinada coisa, que esse alimento que ele comeu, mesmo ele não sabendo, ele tem uma coragem para resolver aquilo que está acontecendo. E muitos adultos também. Quando a gente explica para o adulto a propriedade daquele alimento, que aquele alimento possibilita deixar o sangue mais ácido e a pessoa mais ativa, ele não sabia, mas ele come aquele alimento e ele para de ter os problemas porque agora ele enfrenta o problema. A voz interior desse atuou. Então a voz interior está atuando toda vez na nossa vida. Ela para de atuar quando a gente tem os pensamentos. E quando a gente tem, com esses pensamentos, muita fantasia. Então, a pessoa pensa assim que vai dar certo com as fantasias, vai dar certo com o sentimento, é inferior. Vai dar certo aquilo que é bom para o espírito. E o que é bom para o espírito é a voz interior. Porque o espírito é que vai voltar para a pátria do espírito. A carne vai voltar para a condição de matéria morta.
E a carne nossa, o nosso corpo, ele é vivificado pelo Espírito. E isso fica bem fácil assim da gente ir observando em muitas situações. Quer dizer que o que vivifica o nosso corpo é o nosso espírito. Se a pessoa descuidou durante a vida, ela arrumou tempo para tudo, então quando ela vai ficando mais envelhecida, ela para de ter a confiança no seu corpo físico. Então ela quer fazer coisas para o seu corpo físico. Mexer na alimentação, fazer atividade física. Ela não está ouvindo a voz interior. Porque durante um tempo ela pôde usar aquele corpo. Fica bem fácil assim da gente ir observando que a média de vida é 80 anos. Quer dizer assim, se ela passou dos 40 e descuidou até os 40, agora ela está querendo só coisas para o seu corpo físico. Achando que vai alongar a sua vida, achando que ela vai ter uma nova maneira de viver, porque agora o seu corpo físico está fortalecido. Ela não está ouvindo a voz interior, porque ela está sobrecarregando o seu corpo físico e não alimentando com alimentos que possibilitam uma melhor resistência física, então ela vai envelhecer mais rapidamente. E é bem grave assim, porque com isso vai faltar alimento para o seu cérebro. Tudo que nós fazemos para o nosso corpo físico, através do nosso raciocínio, através da influência que nós recebemos, não dá em nada. Fica bem fácil assim de observar o atleta. São poucos anos de vida que ele tem naquela profissão. Se ele é muito bom e mais perceptível, ele passa a ser técnico. Então ele passa a instruir os novos, então ele continua trabalhando naquele segmento. Se ele não é perceptível de ir vendo um procedimento melhor para o seu corpo de matéria grosseira, ele nem passa a ser técnico. Ele para tudo, aquele caminho que ele caminhou. Se ele ganhou dinheiro, ele ganhou dinheiro. Se ele não ganhou dinheiro, acabou também. E é bem interessante, porque a gente encontra muitos que já tiveram um auge, mas não perceberam a sua voz interior, hoje não tem nenhuma significação. E dentro desse também tem uma vaga lembrança do período anterior que ele teve um auge. Mas o auge sempre é avaliado de fora. Nós tínhamos que mudar aquela condição boa que fala no terceiro mandamento, que é refletir o dia da semana, um dia da semana, o sétimo dia da semana, para ver como é que nós estamos caminhando. E é bem grave assim, porque a pessoa trabalha na vida só para a matéria grosseira, tendo ou não tendo acumulado muito recurso financeiro. Faltou saber, faltou a saúde. Esse alinhamento de ir vendo como é que ele precisa de fazer a semana seguinte, como é que ele precisa de voltar lá atrás. Porque os relatos que muitas pessoas fazem da sua vida, que muitos escrevem assim, né, um diário, o que ele fez da sua vida, ele não faz um trabalho dos relatos da sua vida, das reflexões que ele teve para alinhar-se todos os dias. Ele só faz dos aparenta para os outros. Não tem serventia. Cada um é que tem que caminhar na sua vida para ir vendo o procedimento que ele tem que continuar tendo. Porque nós viemos para essa terra, no caso daquela criancinha pequena, que influiu na mãe no período de gestação, que influi ainda na mãe, porque a mãe fala assim, a criança já é grande, já é um jovem, e a mãe fala assim, de quando ele era criança, ele gostava de comer um alimento de uma maneira, e eu ainda faço esse alimento da mesma maneira.
Quer dizer que esse jovem ainda continua influindo. Então, quer dizer assim, num período anterior, aquela mãe recebeu de dentro dela que ela precisaria de desenvolver uma maneira que fizesse com que aquele jovem alimentasse e ficasse alimentado. Então, essa maneira que nós tínhamos que ter todos os dias, porque todos os dias é diferente. A voz interior é assim, vê todos os dias. E tem aquela referência assim, algumas pessoas falam assim, no dia do seu nascimento, que é tudo igual. Não é tudo igual, porque aquele jovem não está mais naquele ano letivo, mudou o ano letivo. Aquele amadurecido já tem que ter uma nova perspectiva para o dia seguinte. Fica fácil assim da gente ver no caso do comerciante. Ele tem que ficar esperto, porque se ele fica um pouco fraco, entra um concorrente e na sequência ele fica fraco, não fica somente um pouco, ele ficou fraco. Então o que acontece? Daquele segmento ele não sobrevive mais. Ele tem que continuar esperto, quer dizer, esperto de vivo, de entrar numa condição de mudar sua oitava, de passar a viver numa oitava acima, para continuar mantendo-se. A reflexão. E é bom a pessoa ir lembrando, porque muitos acham assim que é fazendo meditação. Não é fazendo meditação. É dando um direcionamento para a sua vida. Porque a meditação que ensinam é a pessoa ficar sem pensamento, ficar num vazio. Nós não podemos ficar num vazio. Nós temos que aprender a direcionar a nossa vida com harmonia. Porque a gente vê assim aqueles que direcionam a sua vida sem harmonia, alimentos adequados, com comportamentos inadequados, a gente vê que mudou a frequência. O seu idioma desceu, o seu linguajar está mais pobre, está mais vulgar. O que eu preciso para a minha vida? Nós sabemos assim que o idioma é a palavra precisa que a pessoa tem que usar. Não é mais ou menos, é precisão nas expressões. Fica bem fácil assim da gente ver o tom do adestrador. É firme, é definido. O tom do comandante. Tem o tom do comandante e tem o tom do comandado. É físico. Agora, com o empregador e o empregador tem ficado muito mole. Ele acha assim que, só que o empregado percebe a falha. O empregado cresce. Cresce na arrogância, na maldade. Aquele empregador não está fazendo um trabalho de continuar tendo a consideração. Parou de ouvir sua voz interior. Aquele empregado, a mesma coisa, parou de ouvir sua voz interior. Então o que acontece? Quando a pessoa fica fraca, o outro aproveita dessa fraqueza, entrou numa condição bem grave assim, né? Os dois descem. Mas se aquele empregado continua firme e definido, ele vê a perspectiva para a sua vida. Porque para a empresa, aquele empregador enfraqueceu. Então aquela empresa está sujeita a fechar. A sequência é assim, fecha. Então, se aquele empregado fica firme, então ele vê uma perspectiva para a sua vida. Pode ser uma outra atividade muito diferente, mas ele não ficou amarrado com aquele que está caindo. Mas se ele aproveita, ele percebe que aquele está caindo, e ele aproveita e fica junto, então ele cai junto. Ele parou de ouvir a sua voz interior, assim como esse empregador. Então não tem diferença. Então a diferença é perceber dentro. Para voltarmos para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar assim, que na criação tudo é firme e que toda época
veio os auxílios, toda a época. Então veio os preparadores do caminho. E a gente pode observar assim que veio Lao Tse, veio Buda, veio Krishna, veio Zoroastra, e veio muitos outros. Depois veio Jesus, possibilitando assim que o espírito humano tivesse novamente o seu caminho de volta para a pátria do espírito. A vinda de Jesus foi necessária porque os espíritos humanos estavam muito enfraquecidos. Mas nós não seguimos os ensinos de Jesus, seguimos as orientações daqueles que pegaram cada ensino de Jesus e fizeram uma religião. Mas isso aí nós somos culpados. Porque aquela criancinha que não quer comer aquele alimento, que ficou com o alimento parado na boca, éramos nós. Não era outros, éramos nós. Aquela criancinha que queria aquele tipo de vestes e que os pais um dia compraram para ela. Aquela criancinha que queria um dia fazer um determinado passeio e os pais organizaram para que aquele passeio fosse feito. Éramos nós, não eram outros. Então o que acontece agora? É responsabilidade individual. Então a voz interior manifesta individualmente, nem na família ela manifesta mais, porque o filho muitas vezes não vem para o almoço. Muitas vezes, quando os pais sabem, aquele filho já marcou uma viagem. Mesmo ele sendo novo, aquela mocinha, mesmo ela sendo nova, de pouca idade, ela já combinou com as amigas. E quando o pai recebe uma notificação, de madrugada ela está pedindo para o pai ir buscá-la. O pai nem sabia que ela se encontrava lá. E ela já foi. Se o pai está ouvindo a voz interior, ele não vai. Se o pai está descuidado, o pai vai buscá-la de madrugada naquela localidade. Então a voz interior, ela atua na nossa vida toda a época, todos os dias, mais de uma vez por dia. Aqueles que trabalham com agenda, fica bem fácil assim. Ele tem 10 compromissos ali e muitas vezes o compromisso da tarde vai para o outro dia, por causa disso ou por causa daquilo. O compromisso de tarde vem para a parte da manhã, porque aquele com quem ele tinha o compromisso à tarde agora comunicou que precisa de antecipar. Então o que acontece com a vida interior? É individual. Eu que tenho que caminhar todos os dias, orientando-me. Porque o terceiro mandamento são auxílios. E esses auxílios é para a pessoa ir observando. Porque aquela criança pequena, ela fica forte com as suas perninhas, ela fica forte para brincar com os maiores, quando o alimento é adequado. Ela fica forte para ir para o ambiente de ensino. Ela fica forte para ir fazer uma viagem de longa distância e de ficar naquela distância longínqua muitos dias e muito tempo, muitas vezes. Então, antes de tudo isso, a voz interior manifestou, orientando para que isso pudesse acontecer. E foi direcionando, no final aconteceu. Agora, para a minha vida, se tudo isso, como é que eu tiro proveito para a minha vida? Porque se muitos e muitos na velhice estão ficando com medo de continuar velhos, de continuar a vida após a morte, isso é físico. É só conversar assim com o pai, com o conhecido do pai, e muitos nem pensam. Mas muitos e muitos têm costumes que prejudicam a saúde. Aquela referência bem importante assim, né? Que uma pessoa ou outra, e muito raramente, faz um pedido para a pessoa emprestar algo que ela precisa usar. Uma ferramenta, um outro bem. E a pessoa que pediu aquilo emprestado é muito zelosa e devolve melhor. Quer dizer assim,
Esse é muito raro, mas já existe. Então, o corpo físico nosso, ele é emprestado. Tanto é que ele é vivificado. E tanto é que nós não temos sabedoria do procedimento desse corpo. É só observar quando a pessoa coloca o dedo na chapa quente, a rapidez que ela tira o dedo daquela chapa quente. Não pensou. Quer dizer que a preservação daquele corpo é bem acentuada. Voz interior é essa condição de preservar o nosso corpo. Para isso, nós temos que observarmos que nós temos que ouvir essa voz interior que nos orienta, porque um tempo depois nós vamos largar esse corpo. Isso é físico, porque nosso avô largou o corpo, foi embora, e essa questão de largar o corpo e ir embora é tão verdadeira que aquele que largou o corpo, aqueles seus familiares, fazem ritual para ele. É só observar assim, naquela igreja, naquele outro lugar. Então quer dizer que ele continua. Se fazem ritual para ele, aquele corpo já se encontra debaixo da terra, então ele continua. Então, essa coisa bem simples assim, que nós temos que observarmos para termos a naturalidade, então nós temos que zelar bem do bem que nos foi permitido usar aqui na matéria grosseira, que é o nosso corpo. Então a voz interior é esta condição assim, que a pessoa tem que ir fazendo uma reflexão do procedimento que ela está caminhando, o jeito que ela está pensando, e o jeito que ela está pensando, ela vai criando fantasia. E muitos acham assim que o sentimento é que prevalece. O sentimento é depois. Então, uma pessoa ou outra pessoa fala assim, deixei-me levar pelo meu sentimento. Não, a pessoa primeiro deixou a fantasia atuar na sua vida. Porque ela não trabalhou com o amor, com a justiça e com a pureza. Se nós estivéssemos trabalhando com o amor, então nós nunca seríamos enganados. Muitas pessoas falam assim, aquele me decepcionou, eu dei a ele uma confiança, eu emprestei para ele um dinheiro, eu emprestei para ele aquilo e ele não me devolveu. Não, a pessoa pediu, a pessoa não ouviu a voz interior, ele usou mal aquilo que ele recebeu e ele agora não tem como retribuir. O que acontece? Acontece assim. Se a pessoa já se encontra enfraquecida e precisando de alguma coisa, a pessoa vai emprestar, ele vai resolver outras coisas que ele precisa, aquilo que ele recebeu, ele não vai colocar em prática porque ele resolveu outras coisas mais rapidamente, que já estavam tumultuadas, que fica fácil de observar assim. Uma pessoa que fez um empreendimento e que não deu certo aquele empreendimento e ficou sem dinheiro. Ele pede um dinheiro emprestado para o outro. Esse empresta o dinheiro. Esse que emprestou não fez avaliação. Que agora esse que está sem dinheiro, com as empreitas erradas que ele fez, também está com a conta de luz atrasada, está com o colégio do filho atrasado, o carro precisa de fazer manutenção, a conta de água precisa de ser paga. Então ele não usa aqui para um novo impulso da vida. Ele usa para aquilo que está mais urgente, que é a conta de luz, que é a conta de água, o colégio do filho, a manutenção do veículo. Então para cá não tem. Então para cá acabou. Só que agora ele não tem como devolver. Só que esse que emprestou, acontece assim. Ajudou esse a descer mais. Porque agora ele tem mais uma responsabilidade aqui. Ele não ouviu a voz interior, porque se ele tivesse ouvido a voz interior, ele não teria ajudado, ele teria tirado o filho dessa escola, ele não teria pago a conta de luz, não teria aumentado o rombo, não teria feito a manutenção do veículo
ele teria procurado uma outra maneira para aquele veículo, porque ele não está podendo fazer a manutenção. Então quer dizer assim, esse que pediu não ouviu a voz interior. Esse que ajudou não ouviu a voz interior. Porque a voz interior é bem simples assim. Não é para dar nada, é para ensinar a pessoa. Mas se a pessoa não está querendo aprender, é para eu cuidar do meu caminho. Eu tenho que ser mais cuidadoso. E é bem interessante, porque muitos e muitos que já moraram no interior, ele quando caminha por aquelas trilhas, ele olha para onde ele está pisando e ele olha mais um pouco para frente. E ele procura ouvir melhor todos os ruídos. Muito raramente ou quase nunca, aqueles que fazem esse trabalho de caminhar por aquelas trilhas é pego de surpresa. Porque ele está usando melhor os sentidos, ele está possibilitando a sua voz interior e manifestando. Então a gente tem que observar assim, que eu preciso de voltar para a pátria do Espírito. Para isso, eu tenho que ouvir a minha voz interior, porque a minha voz interior tem vontade de voltar para a sua origem, que é o meu espírito. Então, na vida diária, como é que eu preciso de continuar sendo? Porque se eu oriento direito aqueles meus dependentes, então com eles eu não preciso de ficar preocupado, porque eles andam direito conforme precisam. Eles são responsáveis não somente com as coisas de matéria grosseira, mas com eles mesmos. Porque nós recebemos essa força. Pois se aquela criança na barriga da mãe tem a capacidade de fazer com que ela sonha o que ele sonha, ela não deita daquela maneira porque a criança não aceita. Ela faz uma adaptação na alimentação, porque é muito comum um adulto falar assim, nós mudamos a alimentação por causa da criança. Quer dizer que a criança influiu na vida dos adultos. Quem é aquela criança? Somos nós. Agora, as coisas de fora estão nos influindo, está maior para a minha vida. Como? Se eu conseguia até então influir, agora passa a influir e eu paro de usar o terceiro mandamento, que é refletindo sobre os 7 dias anteriores, os 6 dias que eu caminhei. Então, tem que lembrar assim, o livro Na Luz da Verdade nos possibilita essa condição. Muitos acham que é indo para lugares, que é frequentando lugares. Não é frequentando lugares, é na moradia. E eu ainda peço muitas vezes para a pessoa não trocar muito as coisas de lugar, porque quando a gente troca muito as coisas de lugar, a gente tem uma impressão de que está tendo mudanças, mas tem que ter a mudança aqui dentro. Então toda a época da nossa existência somos nós, não é aquele. Então a importância da vida é fazer essa diferença assim. Para isso a pessoa também não pode estar tumultuada com as coisas da matéria grosseira. Se ela arruma muitas responsabilidades para ela, como é que ela vai pensar? Não pensa. Como é que ela vai sentir? Não sente. Fica fácil assim da gente observar. Para ter paz, a pessoa tem que também ter uma organização dentro da sua moradia. Ela tem que ter um lugar para ela estudar o livro, porque fica bem fácil assim, independente do lugar da moradia, mas aquele lugar é dela. Então, sempre tem um lugar bom. Então precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade.